Aí, vamos lá, versículos de 5 a 11, que é o encorajamento final. Vamos lá. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos, aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Irmãos, os jovens serem submissos aos mais velhos, irmãos, é um princípio de Deus, né? Que os jovens aprendam a serem submissos aos mais velhos. E claro que quando a gente fala em submissão, não necessariamente você, né, é obrigado a concordar com tudo, né, com a quem você deve obediência. Isso eu estou falando a mesma coisa, a autoridade que Deus instituiu nesse mundo, né, o governo. Nós temos que estar sob, né, obedecer as nossas leis, as nossas autoridades, mas não necessariamente eu concordo, né, em tudo, mas eu não devo ter atitude de rebelião, atitude, né, como é que fala? De rebeldia, de revolta, né? Mas sempre uma atitude correta, uma postura correta, tá bom? E os mais velhos não devem usar isso para oprimir os mais jovens. Então, você tem que obedecer porque você é mais novo do que eu, né? Tal. Irmãos, mas temos que aprender a tratar uns aos outros com humildade, né? Essa é a vida da igreja. Porque, irmãos, por que Deus não quer a soberba? Porque a soberba que arruinou esse universo. A soberba entrou no coração de Lúcifer, né? Que Deus criou com tanta formosura, tanta sabedoria, ele se tornou até o sinete da perfeição. Isso está em Ezequiel capítulo 28, né? Mas ele um dia, a soberba entrou no seu coração. Ele era tão perfeito, tão bom, né? Tão capaz, que ele se achou, né, que Deus precisava dele para ser um rei adjunto, para cuidar da criação. Mas Deus não escolheu ele, Deus escolheu seu próprio filho para governar, né, sobre as nações. Então ele se tornou adversário de Deus, tal, e então ele foi lançado à terra, e Deus fez dele um espetáculo e advertência perante reis e governantes, né? Por isso, irmão, Deus resiste aos soberbos. Essa palavra resistir é antitassomai, que é uma palavra muito forte, que significa colocar-se contra, né? E também é como alguém que organiza um exército para a batalha. Quando Deus fala, Deus resiste ao soberbo, ele organiza um exército para lutar contra. Por isso, irmão, você nunca viu um rebelde prosperar na história humana. Você nunca viu, certo? Na história da Bíblia, muito menos, você não vê, né? Então, irmãos, todos os soberbos nunca prosperaram na história da humanidade, sempre tiveram um fim triste. Mas Deus dá graça aos humildes. Ou seja, o próprio Deus supre a sua carência, porque os humildes são os que reconhecem a sua pequenez diante da grandeza de Deus e a sua pecaminosidade diante da santidade de Deus e da sua insuficiência perante o poder de Deus. Por isso, irmãos, Deus prefere muito mais um espírito aflito, um espírito, né, humilde, do que um soberbo. Deus quer habitar naquele que é do espírito humilde e que ama a sua palavra. Isso está em Isaías 66, 1 e 2. Irmãos, quem tem essa atitude, Filipenses 2, 3, considera os outros superiores a si mesmo. Ontem mesmo no jantar, a gente estava falando sobre isso, né? Graças a Deus, irmãos, hoje o Senhor nos levou a um nível, irmãos, que
eu estava falando com os irmãos, vocês ainda não têm noção do poder da unidade da igreja. O raio laser, né, surgiu porque conseguiu-se concentrar todos os raios, né, em unidade, todos numa só direção, todos no mesmo ciclo, na mesma frequência, né? Todos eles são colimados, são coerentes, e isso dá uma força tremenda para raio laser. É diferente desse raio aqui, ó, dessa luz que nós temos aqui para iluminação. Raio laser é capaz de cortar um aço, é capaz de atingir pontos distantes, porque, né, irmãos, quando a igreja se une, se torna essa unidade da igreja, irmãos, vai derrubar a porta dos Hades. Então, só que Satanás, durante esses 20 séculos da história da igreja, um quer puxar tapete do outro, um tem inveja um do outro, competição entre nós, inveja entre nós. Porque ele aparece mais do que eu? Irmãos, isso acabou com a unidade na igreja. Não é isso? Porque cada um quer se sentir superior aos outros. Eu sei falar melhor, eu sou mais capaz, eu sei fazer isso melhor do que ele. Por que ele? E por que não eu? Não é isso? Irmãos, isso é coisa do mundo, não é na igreja. Na igreja, irmão, a palavra está nos trazendo essa unidade. E essa unidade, irmãos, é uma arma poderosíssima para lutar contra o reino das trevas, tá? Por isso, irmãos, vamos considerar cada um os outros superiores a si. Não, eu sou melhor, falo melhor, eu sou, né, mais capaz. Não, os outros são superiores a mim. Humilhar, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, né? Tal. Senhor Jesus. O caminho da bênção, irmãos, seguiu os passos de Jesus, que não reivindicou ser igual a Deus, pelo contrário. Estou falando de Filipenses 2, tá? Esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, na forma do homem, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Deus, então, por sua vez, o exaltou sobremaneira, né? E lhe deu um nome que está acima de todo nome. Ao nome de Jesus, todo joelho deve se dobrar, né? E toda boca deve confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Portanto, irmãos, vamos lançar, né, toda a nossa ansiedade. É isso, né? Onde estou? Versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmão, não é como nós entendemos. Veio uma ansiedade, eu lanço para ele. Veio outra ansiedade, eu lanço para ele. Não, aqui esse lançar aqui é de uma vez por todas. Você tem uma atitude de não assumir a ansiedade, né? Porque você já lançou a ansiedade toda para ele. Tá? Daqui para frente, né? Eu não quero andar ansioso. Ele é responsável por mim, não é isso? Então, irmãos, aí você vai viver muito mais tranquilo, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, né, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Por isso, irmãos, Paulo também fala, aquele que está em pé, veja que não caia. Quer dizer, vamos vigiar a todo tempo, não vamos, irmão, nos distanciar da palavra. Todos aqueles irmãos que caíram, andaram distantes da palavra. Se você andar bem de perto ao Senhor, bem de perto ao que o Senhor está falando, e praticar a palavra do Senhor, irmãos, você não será vítima do leão. Leão fica ali de longe espreitando, né? Porque nós voltamos da África do Sul agora há pouco. Tivemos a oportunidade de visitar um safari, né? Irmãos, o leão realmente fica ali de longe espreitando. Na hora que nós passamos ali, tinham umas leoas aqui, espreitando umas zebras lá do outro lado, né? Estavam ali só procurando. Irmãos, quando ele vê alguma zebra desatenciosa, uma zebra que está fácil para ser presa, a leoa vai correr atrás e vai pegar essa. Então ele está olhando quem fraquejar. Se você fraquejar, se você, né, der uma
um sinal de que você não está acompanhando, né, o rebanho, irmãos, ele vai pegar você. Por isso, irmão, vamos seguir de perto a palavra, né? E não vamos cair no cilado do diabo. Bom, vamos lá. Então, o versículo: resistir firme na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Irmãos, os irmãos do mundo todo que estão lutando pelo reino, irmãos, estão sofrendo a mesma coisa que nós. Por isso, irmãos, isso nos dá um certo alento, não é isso? Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de teres sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar, tá? Então, irmãos, por um lado, Pedro nos mostra que temos um adversário, como leão que ruge, que procura nos devorar, mas por outro lado ele nos encoraja que temos do nosso lado o Deus de toda graça, que é capaz de nos suprir com toda a abundância da riqueza que está na sua vida. Ele é capaz de nos suprir. Então, irmãos, o mesmo fez Paulo, depois de advertir sobre os lobos vorazes, ele encomenda a igreja ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para nos edificar e dar herança entre os que são santificados. Por isso, irmãos, a palavra é a nossa proteção. Se andar perto da palavra, a palavra tem poder de nos guardar, tá bom? Então, e os sofrimentos são usados por Deus para aperfeiçoar o homem na obediência, para nos firmar, confirmar, fortificar, fundamentar como alicerce sólido. A Deus seja o domínio pelos séculos dos séculos. O governo de Deus será estabelecido na terra, irmão, por nosso intermédio. Conclusão e saudações, versículos 12 até 14, né? Então, Pedro foi testemunha ocular do que viu na companhia do Senhor Jesus. Ele afirma que esta é a genuína graça de Deus, somente nela podemos ficar realmente firmes. Versículo aqui, ó, eleita aqui, ó, onde está? Versículo 13, né? Aquela que se encontra na Babilônia, também eleita vos saúda. Quem é essa eleita? Eleita pode ser a esposa de Pedro, né? Ou alguma irmã proeminente de alguma igreja, tá? Então, é alguém, alguma igreja ou alguma irmã, tá? Não vou entrar em maiores detalhes. E Marcos aqui fala, que ele fala que, como igualmente meu filho Marcos. Então, aqui prova que João Marcos, esse Marcos é o João Marcos. Esse João Marcos, que tem a família em Jerusalém, a mãe é Maria, né? João Marcos, que na primeira viagem fugiu do sofrimento, mas finalmente acompanhou Pedro e, ouvindo relatos de Pedro, que ele escreveu o Evangelho de Marcos. E logo depois disso, sabe, essa presença de Marcos aqui prova que Pedro escreveu a sua primeira epístola aqui em Babilônia, está aqui versículo 13, Babilônia, e prova que era pouquinho antes da morte de Paulo. Por que eu digo isso? Porque Marcos estava aqui com Pedro. E Paulo, na sua segunda carta ao Timóteo, manda Timóteo buscar João Marcos. Vocês se lembram, não? Traga também o Marcos, me é útil para o ministério. Vocês se lembram? Então, logo depois dessa escrita, né, Marcos foi para Roma para ajudar Paulo. Então, olha só, esse menino que não aguentou o sofrimento no começo, foi tão útil acompanhando Pedro e também depois foi útil para Paulo, tá? Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor, paz a todos vós que vos achais em Cristo. Então, essas são as saudações finais e a graça é desfrutada pelos que acompanham a palavra. Muito bem, eu terminei aqui, né, a primeira epístola de Pedro, né? Espero que vocês tenham entendido, né, a natureza dessa carta e
nós possamos receber alguma ajuda dessa carta, tá bom? Amém. Jesus é o Senhor.